Então temos Emmanuel Macron, da França, em Davos, com algumas palavras bem duras para Donald Trump. Ele está dando uma lição em Trump. He's lecturing Trump. But we do prefer respect to bullies. Mas nós preferimos o respeito aos valentões. Preferimos a ciência ao populismo. E preferimos o Estado de Direito à brutalidade. Temos um lugar onde o Estado de Direito e a previsibilidade ainda são a regra do jogo. E eu acho que esse lugar está amplamente subvalorizado pelo mercado. Ter um lugar como a Europa, que às vezes é lenta demais, com certeza, e precisa de reformas, com certeza, mas que é previsível, leal, e onde você sabe que a regra do jogo é simplesmente o Estado de Direito, é um bom lugar. Desculpe que há com os óculos escuros. It's a good place. Sorry, what's up with the sunglasses? Eu não sei. Quer dizer, havia um vídeo do Macron descendo de um voo e a esposa dele simplesmente deu um tapa na cara dele. Ela simplesmente o bloqueou. E então ele sai dizendo, olá pessoal, parecendo um cônjuge agredido. E sabe, de acordo com a teoria da conspiração, a esposa dele, na verdade, é o marido dele, que na verdade é o pai dele. Então, basicamente, segundo a conspiração, o papai do Macron bateu nele. Tá bom. Bem, quero dizer, isso é... Eu só vou... Não sei se você assistiu a série em 10 partes da Candace Owens, mas muita gente ficou convencida por aquilo. Mas eu sei... Onde está Jean-Michel? Onde está Jean-Michel? Mas, para quem está apenas ouvindo e não assistindo, Macron está usando óculos de sol estilo aviador. Os médicos dele dizem que ele tem uma condição médica. Então, sabe, peço desculpas por zombar disso, mas é um pouco chocante, é um pouco estranho de ver. É como aquela cena em Chinatown em que Jack Nicholson dá uns tapas em Faye Dunaway, mas desta vez é o Macron, e ele diz, ela é minha esposa, ela é mon frère. Ela é minha parceira. Ela é minha parceira, minha amiga e minha esposa. Pobre Macron. Eu quase sinto pena dele. Agora eu realmente sinto pena do cara. É a primeira vez que faremos o que você quiser, Donald Trump. Somos confiáveis, previsíveis. Não fizemos a Líbia. Não roubamos o ouro da Líbia porque acreditamos na ordem baseada em regras. Eu não sou um banqueiro de carreira dos Rothschild que roubou tudo do Sahel. O povo da África nos ama porque somos previsíveis. Somos educados e somos seus parceiros perfeitos. Bem, incrivelmente, a Líbia é um ótimo exemplo de como, quero dizer, tipo, o Macron tá falando sobre como somos confiáveis e como somos dependentes. A Líbia é um ótimo exemplo de como é exatamente o oposto, em que o Sarkozy, o ex-presidente da França, e você pode me corrigir se eu estiver errando alguns detalhes, basicamente enriqueceu em parte por causa da Líbia e depois atraiu, em parte porque estava preocupado em ser exposto. E é por isso que ele acabou apoiando a derrubada e depois o assassinato de Gaddafi, se eu estiver lembrando corretamente. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Então quero dizer, o que o Macron está dizendo ali sobre não somos corruptos, somos tão confiáveis. A Líbia é um ótimo exemplo. Tipo, calem ele. Agora ele é o vilão. Além disso, acho que os catarianos estavam pagando ele por meio do PSG em Paris, que eles possuem. Aí está. Mas sim, isso foi um fator. Mas agora Macron está dando lições a Trump sobre o Estado de Direito. Quero dizer, a Líbia foi realmente uma operação francesa. E Macron, agora ele está sendo colocado como parte dessa propaganda europeia. Tipo, é assim que eles vão tentar enfrentar Trump. A testosterona é a principal moeda em Davos neste ano, diz o Telegraph britânico. E os óculos de aviador do presidente francês o colocaram no topo da hierarquia.
I'm assuming that this is written by a guy. Imagine, estou presumindo que isso foi escrito por um cara. Tipo, imagine ser um cara em público. O nome dele é Guy Kelly. Pronto, Guy Kelly. Então, lá vamos nós. Os óculos de sol de Macron podem salvar o Ocidente. Quero dizer, o que você está dizendo sobre si mesmo? Quão inseguro você é por colocar esse tipo de coisa por aí? Isso me lembra quando Robert Mueller era idolatrado como esse salvador patrício e WASP por causa de seus ternos Brooks Brothers. Existe essa adoração estranha de caras brancos WASP por outros caras brancos WASP e uma verdadeira falta de confiança na própria masculinidade deles por publicar esse tipo de coisa. Quero dizer, a testosterona é a principal moeda. Do que ele está falando, afinal? Bem, se você acredita na teoria da conspiração, o pai de Macron, que na verdade é sua esposa, está no topo da hierarquia. Candace está certa. Lei Tang foi. Quer dizer, isso é só um substituto para conteúdo. Tipo, é uma fachada. Como se ele estivesse usando óculos aviadores de propósito para mandar uma mensagem ao Trump de que ele é o cara. E não há substância. França, Reino Unido, Alemanha, eles não conseguem pagar pela OTAN. Eles não conseguem manter um exército permanente para lutar contra a Rússia. A OTAN é os Estados Unidos. E é por isso que eles não conseguem resistir ao que Trump está fazendo na Groenlândia. Trump vem falando sobre isso desde 2019, e ele não estaria fazendo isso se não achasse que poderia conseguir o que queria. Só agora estão levando ele a sério. E eu não vejo como eles podem. Isso também ameaça muito a OTAN, que tem funcionado, especialmente desde o colapso do Bloco Socialista, meio que como uma espécie de renascimento, bem, como o Quarto Reich. Nós já abordamos aquele relatório da Rand Corporation, que é ligado ao Pentágono, sobre sobrecarregar e desestabilizar a Rússia. Uma das principais conclusões era que deveríamos aumentar o envio de armas para a Ucrânia, porque isso atrairia a Rússia, iniciaria uma guerra e enfraqueceria o país. Mas há também uma seção sobre outro objetivo central, eliminar o gasoduto Nord Stream. Ela destaca que fazer isso tornaria a Europa mais dependente dos Estados Unidos. Então, na verdade, o plano para desestabilizar e enfraquecer a Rússia também é um plano para desestabilizar e enfraquecer a Europa. A diferença é que a Rússia reagiu a isso. O restante da Europa aceitou.